Boa noite a todos. Nós estamos aqui, mais um bate-papo inclusivo. Hoje nós estamos falando com a professora Ana Cláudia. Nós vamos falar sobre sala de recursos e o trabalho colaborativo dos professores. Então, gente, vai ser um bate-papo sensacional aqui. Eu estou ansioso. Passei essa semana inteira ansioso. A gente sabe que todas as lives que eu estou fazendo no meu canal são lives muito importantes. Mas essa de hoje, como que eu sou estudante de pedagogia, né, eu estou aqui hoje para aprender com a professora Ana Cláudia. Então, professora Ana Cláudia, enquanto eu compartilho aqui na minha rede social, aqui, ó, aí você vai falando um pouquinho sobre a sua experiência, como te levou para trabalhar com criança com deficiência, levou para a sala de recursos. Fique à vontade. Hoje o protagonista aqui é você. Obrigada, Jailson. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Eu sou Ana Cláudia, eu sou professora formada na época de magistério, tenho pedagogia com foco na educação inclusiva, tenho psicopedagogia, fiz pós em atendimento educacional especializado, então, toda a minha formação acadêmica, ela é voltada para a educação inclusiva, né? E a minha experiência agora na educação especial, esse ano completou 30 anos, né? Meu trabalho começou na APAE, eu ainda era estudante, trabalhei 15 anos na APAE, depois saí da APAE, fui para a classe especial do Dr. Morato, lá eu fiquei 14 anos, a sala fechou, aí eu tive uma experiência de sala comum, fiquei 2 anos e meio na sala comum, aí depois da sala comum, eu recebi o convite da Secretaria da Educação para fazer parte do grupo da sala de recurso. Né? Foram grandes desafios, porque eu falo que eu passei pela fase da integração na educação especial, quando a gente estava trabalhando lá na APAE, então a gente tem na APAE um planejamento funcional, né? Nós temos muitos desafios, a situação é muito difícil, né? O receio dos pais em relação à criança sair da instituição para ir para a rede comum, para ir para a sala, como é que vai ser lá na escola. Então, eu passei por todo esse processo com elas. Na sala, quando eu vou para a sala especial no Dr. Morato, né, eu fiz um trabalho com eles, já voltado em vários âmbitos para a inclusão, mas eles ainda estavam separados, né? Eles estavam na escola, porém na sala deles. Então, a gente enfrentou muito desafio também dos pais não quererem nem que as crianças tomassem café junto. Ah, não vamos tomar café junto porque meu filho vai pegar o mesmo jeito dele fazer. Então, assim, foi um trabalho, né? Os gestores apoiavam muito, né? De fazer com que as crianças... E essa fala nunca era da criança. Geralmente era a família que chegava lá e dizia assim, olha, eu não quero. E a criança, no intervalo, estava lá brincando com eles, né? Estavam lá todos juntos, estavam numa boa. Então, assim, a gente percebe que muitas situações daquela época não era criança, como hoje não é criança com criança, é criança, né? A gente não tem essa diferença. E aí a gente ficou um tempo lá na sala, e quando foi para fechar a sala especial, a gente teve um problemão, porque daí esse medo, esse pânico dos pais veio à tona, e aí encerrou a sala, e aí eles foram para o processo de inclusão, né? E aí eu não estava na equipe da sala de recurso ainda, fui para a sala comum nessa época, fiquei na sala comum, desenvolvi o trabalho, e aí quando teve o PPA da prefeita, aí a Ana Mendes, da secretaria, a nossa orientadora, até a prefeita. Ai, você precisa ir para a sala de recurso, a gente está precisando de uma professora. E o medo? Eu estava 3 anos com essa turminha da sala comum, deixá-los em setembro para ir para a sala, mas e o coração, Jailson? Fala para mim. Eu voltar com os meus alunos. Aí vai ser lá na escola de São João. Aí começou, nossa, 40 minutos de ônibus para chegar até lá. A minha diretora falou, não, senhora, entra aqui no carro que eu vou te mostrar onde que é. Então, eu tive muito apoio para ir para a sala de recurso. E aí eu digo para você que é uma experiência fantástica, maravilhosa, né? E você observa, daí eu falo, eu tenho esses dois lados.
Você observa o tanto que a criança ela ganha quando ela está na sala comum, quando ela está em atividade com o outro, né? E aí eu vou falar um pouquinho da sala de recurso. Não tenho como falar da sala de recurso sem fazer, a priori, o agradecimento, né? A prefeita é uma pessoa que dá muito apoio no setor da educação especial, do qual eu faço parte. A nossa secretária, Lélia, ela vibra com todos os sucessos, os alcances, tudo que a gente vai conquistando com as crianças, a gente tem o apoio dela. Agradeço a Rose pela liderança da equipe, né? Agrega muito conhecimento, a gente cresce muito todo mundo junto. A equipe da orientação, que realiza um trabalho fantástico nas escolas, né? Está acompanhando os alunos com dificuldade de aprendizagem, está lá junto com a gente, super parceira. Então, aí, que eu não vou dizer nomes para não correr o risco de esquecer uma das colegas, do nervoso agora, mas a equipe de orientação é nota 1000, né? A nossa equipe de professores de AE, que cada uma no seu polo busca, e a gente tem um contato muito próximo, né, com essa equipe, orientação, professor do atendimento, e a gente faz um trabalho assim de super agradecimento, né? As orientadoras Ana Mendes e a Lu Oleto, que está lá com a gente direto, e aí a gente tem essa troca, esse crescimento muito grande, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do trabalho da sala de recurso. O que seria lá na sala de recurso, né? Lá a gente vai identificar, a gente vai elaborar, a gente vai organizar, né, recursos pedagógicos de acessibilidade. Então, o que acontece? Tem um aluno que tem deficiência, né, o aluno com deficiência, e ele tem o direito à sala de recurso, e aí a gente fala, a sala de recurso é obrigatório pelo município, porém, para a família, ele é facultativo. Então, a gente já começa aí um desafio, que é mostrar para a família a importância do trabalho da sala de recurso, de que forma que o professor trabalha e o que isso vem a contribuir com essa criança na sala de aula. De que forma o nosso trabalho, quando a gente está planejando a atividade, quando a gente está organizando, quando a gente olha a especificidade daquela criança e de como a gente pode ir eliminando barreiras para que ele tenha garantido os direitos educacionais dele, para que ele possa estar lá na sala de aula e estar aprendendo junto com os amigos, né? Não estar lá na sala de aula e todo mundo está falando de sistema solar e ele está ali brincando com massinha de modelar. Então, isso a gente tira. A gente fala, olha, professora, ele, lá na sala de recurso, eu consegui observar que a gente, trabalhando com essa estratégia, ele vai acompanhar o processo da sala. No mesmo nível da criança, de todos? Não, nem todo mundo acompanha do mesmo jeito. Lá na sala nós temos crianças que são alfabetizadas, temos crianças pré-silábicas, a gente não olha com um olhar diferente, então para o nosso aluno a gente vai olhar também. Né? Para essa criança a gente vai ter também esse contato. Né? Então é todo esse trabalho para que ele possa ter a participação efetiva. E aí o que acontece? Tem gente que fala assim para mim, mas vocês vão fazer recurso para criança com deficiência auditiva? Vocês fazem recurso para criança com deficiência visual? Eu falo, não, eu não faço recurso para deficiência, eu faço recurso para criança. Eu tenho criança com a mesma deficiência, porém o material é diferente, a necessidade da criança naquele momento é outro. Então a gente não tem um kit de material pronto para a deficiência. A gente tem todo um trabalho elaborado visando a especificidade daquele aluno. Qual é a característica aonde a sala de recurso pode vir, pode intervir junto com o professor para que essa criança consiga ter a aprendizagem em sala de aula. Muita gente confunde a sala de recurso com a sala de reforço. Então, assim, a criança está com você lá na sala de recurso? Tá. Mas então, ele está tendo reforço? Não, peraí, não é reforço. Porque a sala de recurso, aí você explica o trabalho da sala de recurso e deixa claro, tanto para a professora, quanto para a família, quanto para os gestores, que a sala de recurso não substitui a sala comum. Né? Ela vem para agregar o trabalho, mas ela não substitui. A criança faz o atendimento 2 vezes na sala de recurso, então ela não precisa ir para a escola? Não, ela precisa ir para a escola. O trabalho da sala de recurso só vai ser efetivo
essa criança na escola, porque é esse que é o objetivo, é fazer com que a criança tenha acessibilidade à aprendizagem lá na sala de aula. Então, esse é o trabalho do professor do atendimento especializado. Então, o que acontece? Quando a criança chega lá para nós, a gente tem todo um processo, né? Quando a criança chega, então a gente faz um estudo de caso. Esse estudo de caso, a gente não pensa em laudo, em receita médica, em características da deficiência dele, né? Do âmbito de saúde, o âmbito médico lá do CID. O que a gente faz? A gente pega a criança, conversa com a criança, conversa com a família, olha para esse aluno e a gente começa a identificar qual é a problemática, o que está envolvendo essa criança para que ela tenha tanta dificuldade na aprendizagem, para que a mãe fale assim, ele não consegue aprender nada, ele ainda não faz isso, não faz aquilo. E aí a gente vai olhar nessa problemática. Mediante a essa problemática, a gente vai criar o nosso estudo de caso, que daí a gente depende da equipe técnica, os professores se reúnem, tem a opinião da Rose, que ela conduz todo esse trabalho junto com a gente, está verificando, está levantando esses dados. Aí a gente fechou o estudo de caso, o que a gente faz? O plano de ação. Esse plano de ação, a gente vai permear o trabalho dessa criança, né? Que estratégia, que metodologia, quais são as intervenções que serão realizadas para que essa criança alcance esse processo escolar, né? Então, esse estudo de caso, ele antecede, a gente conhece a criança, a problemática, elabora o plano de ação e faz o trabalho. Esse plano de ação permeia o nosso trabalho, tanto na sala de recurso, quanto no trabalho colaborativo, porque é uma forma de que a gente vai verificar como é que está o planejamento da sala, a gente vai conversar com o professor, nós vamos elaborar junto com ele um planejamento que seja flexível para esse aluno. E quando a gente fala da flexibilidade, o que a gente pensa? A gente pensa numa situação de que a criança vai aprender o mesmo conteúdo que a professora está aplicando na sala de aula. Porém, nós vamos trabalhar como? Fazendo estratégias possíveis para o desenvolvimento daquela criança. Porém, a sala vai estar falando sobre sistema solar, vai estar falando sobre o estado físico da água, a criança também vai estar com aquele material. Ela vai estar montando um mapa mental, ela vai estar fazendo uma atividade de recorte, colagem com aquele tema, ela vai estar localizando palavra-chave daquele, mas ela vai estar com o mesmo conteúdo. Então, o nosso plano de ação, ele visa todo esse desenvolvimento da criança, né? E faz esse paralelo junto ao professor, sempre visando a criança lá na sala regular. Por isso que a gente tem todo esse trabalho colaborativo com o professor, a gente tem o contato com a gestão, a gente tem um contato muito direto com a coordenação, a gente vai até a sala, né? No meu polo, por exemplo, meu polo é Carlos Drummond, mas eu atendo as escolas ao entorno, então eu atendo Clarice Lispector, Castro Alves, Anísio, Rosui, radialista. Então, no dia do trabalho colaborativo, eu saio do polo e eu vou lá na escola, e lá eu atendo, eu converso com o professor, com a gestão nesse trabalho colaborativo. É onde a gente conversa de estratégias, sugestões de atividades, e vai ouvindo, né? Eu acho que a escuta é muito importante. A gente escuta qual é a queixa do professor, qual é a expectativa do professor, né? Qual o direcionamento que a gente pode dar como sugestão de trabalho, e aí a gente vai conduzindo toda essa vida escolar em conjunto, em uma equipe, né? Deu um problema grave, não é a Ana Cláudia que resolve, né? Deu uma situação que é muito desafiadora, que a gente necessite de algumas intervenções, nós temos a equipe. Então, de quinta-feira, a gente tem essa reunião técnica, a gente vem para a equipe, a gente expõe aquela situação e todas nós começamos a estudar possibilidades para a gente minimizar ou derrubar essa barreira. Quando a gente fala de barreira, muita gente fala assim, mas na minha escola é escada, minha escola... Não são só essas barreiras. As barreiras atitudinais é uma das mais difíceis da gente enfrentar, da gente passar, né? Eu li um texto e eu gostei muito,
quando eles falaram das barreiras que são pedagógicas. E nós temos, porque assim, nós que estamos aí no magistério há algum tempo, se a gente pensar, nós não tínhamos na sala de aula as pessoas, as crianças com deficiência, né? Eles nem ficavam na sala, então a gente não tinha. E a nossa formação, de algum tempo atrás, não é uma formação que fala de criança com deficiência. Então, nós também temos uma barreira, né? Eu falo, a gente tem que começar agora a construir pontes, né? Em vez de a gente ir aí pondo barreira, a gente vai desconstruindo um conceito de educação, um conceito que é pré-estabelecido, e a gente começa a construir um novo conceito de escola. E eu falo assim, daqui a algum tempo, nós não vamos precisar estar falando mais isso. Porque hoje eu observo as crianças em sala e hoje a visão é outra. Então, assim, eles conversam de igual para igual. Se tiver que disputar um lanche, eles vão disputar. Se na hora do recreio brigar, eles vão brigar também. Eles estão ficando de igual para igual. Então, daqui a algum tempo, é essa geração que vai estar aí à frente de tudo. E a pessoa com deficiência não vai ser mais a pessoa com deficiência. Vai ser o João, vai ser a Maria, vai ser o Pedro, com as suas características, com as suas especificidades. Então, eu acredito que hoje a gente já está num processo de desconstrução quando a inclusão está acontecendo, né? Então, assim, é muito orgulho fazer parte dessa equipe, é muito crescimento, Jailson. A gente aprende muito, né? É uma equipe que faz a gente estudar, que faz a gente fazer planilha, que faz a gente fazer isso, mas é um crescimento constante, é um aprendizado muito grande. E você passa a olhar de uma forma diferente. E aí você vê o tanto que a gente já está caminhando, né? Está engatinhando ainda, a gente tem muito, muito, muito para fazer? Temos, sim. A gente tem ainda muita barreira para enfrentar, a gente tem aí muitas muralhas para derrubar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Francisco Morato, a gente observa aí nos eventos que a gente vai, nós estamos num processo muito positivo em relação à educação inclusiva, em relação a todo esse trabalho, né? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho colaborativo, Exatamente. né? Antes de você falar do trabalho Da elaborativo, sala de... Sim. professora, antes de você falar, eu vou mandar aqui um abraço para todas as pessoas que estão assistindo nós. Nós estamos com mais de 45 pessoas online agora, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão participando. E assim, e tudo isso que a professora Ana Cláudia está falando aqui tem que servir pedagogicamente para todo mundo aprender, né? Que a pessoa com deficiência ficou muito tempo fora da sala de aula, a pessoa com deficiência ficou muito tempo sem participar realmente da sociedade, e hoje, com esse modelo novo de inclusão da pessoa com deficiência, gente, esse modelo ele não existe ainda, nós estamos criando hoje, e eu tenho muito orgulho de falar assim, ó, vocês da Secretaria de Educação do Francisco Morato está dando um passo muito grande para a inclusão da pessoa com deficiência. A cidade de Francisco Morato, com apoio da prefeita Renata Sene, com apoio da secretária Lélia, com apoio da diretora de Educação Inclusiva, Rosimeire, né? E todo mundo da equipe de Educação Inclusiva, eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês, estar junto com vocês nesse processo de inclusão, é sensacional. Então, ó, tem mais de 45 pessoas online aqui, eu não vou conseguir mandar um abraço para todo mundo, mas eu vou tentando colocar aqui na tela aqui as pessoas que forem participando, tá bom? Agora, professora, nesse momento nós falamos da sala de educação inclusiva, da sala de recursos, que é muito importante, né? Agora, mais importante que a sala de recursos é o trabalho elaborativo com os professores, né? Que a senhora vai falar agora para a gente aqui nessa live. Ó, essa live Sim. Hoje eu pretendo passar de 1 hora, hein? Vamos lá. Então, assunto tem, Jailson. Assunto nós temos. E quem me conhece sabe. Deve ter gente aí que já colocou a mãozinha na cabeça e falou: ai, ele deixou ela falar. Porque é o caso. A gente vai fazer formação, eles ficam mostrando o relógio.
Então, vamos lá. Jailson, quero agradecer a todos que estão online, né? Com certeza, são pessoas que moram no meu coração. Eu tive muito apoio, muita ajuda nessa minha trajetória de trabalho. Aí eu gostaria de falar para vocês, né, o agradecimento enorme que eu tenho com a minha família também, né? Porque desde lá, da época da APAE, lá no comecinho, meus pais, o meu esposo, que na época era meu namoradinho, né? Sempre junto comigo, sempre participando, sempre envolvido no processo, né? E meu pai sempre muito presente, ele é o que confecciona muito material para mim. Pai, eu preciso disso. Aí ele vai lá e confecciona. Hoje eu tenho a minha madrasta, que também colabora muito, né? Viu tampinha colorida, já lembra da Cláudia. Ah, a Cláudia gosta, a Cláudia precisa. Né? A minha filha é meu braço esquerdo, direito, está sempre comigo em tudo. Então, assim, todo o trabalho, Jailson, eu penso que quando ele é feito com responsabilidade, no meu caso, com muito amor, que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? E quando a gente tem o apoio das pessoas, né? Com certeza, todas essas pessoas que estão nos acompanhando são pessoas que participam da minha história, né? São pessoas que estão presentes, são pessoas que me apoiam, são pessoas que ajudam, são pessoas que estão do meu lado. Então, assim, é super gratificante, né? Eu não tenho como agradecer a todos, mas todos moram no meu coração, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, vamos falar do trabalho colaborativo. Então, o que seria esse trabalho colaborativo? O que a sala de recurso faz? Né? Então, quando a gente está no presencial, a gente está em pandemia, eu vou falar dos dois momentos, tá, Jailson? Vou falar do momento agora que é presencial. Então, nós temos reservados na nossa rotina semanal, né, um período em que a gente se desloca até a escola, ou mesmo na escola polo, e esse momento é de atendimento ao professor. Então, o que a gente faz? A priori, a gente vai escutar esse professor, vai ouvir um pouquinho da queixa, daquela expectativa dele, qual é a ansiedade de aprendizagem, porque às vezes, muitas vezes acontece? O professor sabe, mas ele fica tão inseguro mediante as cobranças que ele pensa assim, talvez não seja assim. Né? Eu acho que esse caminho não é o correto. Será que eu estou no certo? Será que eu não estou? Então, a gente vai, observa essa criança na sala de aula, conversa com o professor, a gente sugere alguns posicionamentos dentro da sala. Então, às vezes você chega, a criança está sentada num local que o foco visual dela está comprometido para a lousa, que a questão auditiva dela está um pouco longe, ela vai dispersar. Então, a gente sugere também o posicionamento dessa criança na sala de aula. Se a gente trazer ela para cá, talvez ela vá melhorar, ela vai ter um melhor desempenho em sala de aula, né? E se, às vezes, a própria luminosidade, a criança tem uma dificuldade de baixa visão, e que a luminosidade da sala, em determinado momento, vai atrapalhar esse desenvolvimento. Então, o que a gente faz? A gente sugere que coloque uma cortina um pouco mais escura, ou melhore a iluminação. Então, tudo isso a gente vai analisando nesse processo de trabalho colaborativo. Então, com o nosso olhar, junto ao olhar do professor, aí a gente vai conversando, vai verificando e vai indicando, né? Posicionamento do pé, às vezes a criança está sentada, mas o pezinho dela não encosta no chão. Então, a gente sabe que vai ter um probleminha, né, do extensor aqui próximo do joelho. O que a gente sugere? Uma caixinha para a criança apoiar o pé. Esse é um trabalho colaborativo nosso também, né, de estar conversando. Ah, mas eu vou voltar no professor, vou dar uma passadinha pela escola. Meu trabalho colaborativo, ele tem alguma coisa a ver com a merenda escolar? Sim. O que eu faço? Observe essa criança na hora da merenda. Ela necessita de uma colher adaptada, aquelas colheres tortinha. Ela precisa de um engrossador no cabo para que ela possa comer de uma forma mais adequada. Ela precisa que eu coloque, que eu faça uma sugestão de colocar um EVA embaixo do prato, para que o prato não fique escorregando na hora dela comer, para que ela tenha um pouquinho mais de estabilidade.
trabalho colaborativo, é onde a gente vai estar junto ao professor, junto à equipe da escola, fazendo essas adaptações. Então, lá, a criança está na fila, e ele vai passar na frente de todo mundo na fila? Não, ele vai aprender a esperar a vez dele, porque ali a gente está trabalhando com eles uma questão de posicionamento na sociedade. Então, tem momentos que ele vai ter, lógico, né, a prioridade em fazer, mas e naquele momento? Todo mundo vai brincar no pula-pula, todo mundo quer brincar no pula-pula. Com salvo exceções, ele também vai esperar a vez dele de pula-pula, porque é um direito de todos brincar no pula-pula, vai chegar o direito dele, ele vai voltar. Então, a gente tenta fazer com que esse trabalho seja efetivo nessa construção do aluno. Né? E daí a gente tem um fato, eu estava na sala comum, na minha sala tinha uma criança que utilizava cadeira de roda, e aí saiu uma fofocaiada, Jailson, na sala. Uma coisa de criançada que não tinha tamanho. E quem estava envolvida? A bonitinha, né? Aí eu falei para eles, olha aqui, vocês vão se resolver e eu não quero mais esse problema na sala. Se permanecer, nós vamos conversar com a diretora. Ah, filho de Deus, não deu 2 minutos, começou tudo de novo. Falei, tudo bem, eu não disse? Então vamos todo mundo conversar com a diretora. Ela abriu um sorriso, como quem diz, né? Vocês vão tudo para a diretoria. Eu falei, a senhora pode ir junto. Ela olhou para mim, abaixou a cabeça. Ela achava que não ia, né? Então... O olhinho dela encheu de lágrimas, as crianças olharam tudo assustadas para mim, né? Imagina. Falei, escuta, você estava no meio? Estava. E por que você vai ficar aqui? Aí as crianças, não, mas ela vai chorar. Eu falei, se eu fosse para a diretoria, eu também ia chorar. Que aí da minha mãe saber que eu estou indo para a diretoria. Pode ir todo mundo. E ela foi, gente. Levou a mesma bronca para parar com aquela história e voltou. Né? Aí quando ela voltou, a diretora me chamou. Eu falei, pronto. Aí ela falou, você é louca? Como que eu dou bronca? Eu falei, da mesma forma que dá bronca em todo mundo. Porque quando a gente fala da educação especial, da questão de escola, da questão de trabalho colaborativo, a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar, né? E dizer assim, mas ele não estava sabendo, sim. Não vem com história mole para cima de mim, não, porque eles fazem umas coisas que é do arco da velha. Se fulano pode, ele pode. Se não pode, ele também não pode, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas você é muito brava. Não sou, Jailson, não sou. Quando eu vejo que está lá na cantina e todo dia uma funcionária paga o doce para aquela criança, eu chego nela e falo assim, eu vou formar uma fila aqui de criança que não tem dinheiro para comprar docinho. Você vai poder comprar para todo mundo? Aí eu já entendi, Ana Cláudia. Falei, então, a gente não está criando ele para isso. Ele não vai chegar em qualquer bar e vai ganhar um doce. Esse menino vai crescer, essa criança vai crescer, vai perder. Então, quando a gente fala do trabalho colaborativo, ele vai permeando a escola toda. Né? São nessas atitudes, a forma como receber esse aluno. Ele tem que entrar na frente de todo mundo, porque ele está na... Peraí, não, ele tá na cadeira de roda, ótimo, todo mundo vai respeitar o tempo dele. Então, a gente começa a fazer, não ele se adaptar à escola, mas o processo escolar, todo o processo, e se ajustando para que a gente possa ter todo esse direito garantido em sala de aula, na escola, no recreio, na educação física. Lá na educação física, como é que eu vou conversar com esse professor? Como é que eu vou dizer para ele assim, olha, professor, todos têm que participar, ninguém fica para trás, né, Jailson? Todos têm que participar. E aí, o que eu vou fazer? Ele vai fazer uma regra só para aquela criança com deficiência? Lógico que não. Quando a gente era criança, a gente brincava de café com leite. Eu lembro que eu não gostava, não era gorda, mas eu não gostava de correr. Eu tinha pavor de correr, né? E aí todo mundo falava assim, a Cláudia é café com leite. Eu queria morrer com aquilo, né? Eu não queria correr, mas também não queria ser café com leite. E hoje nós temos as nossas crianças com deficiência que eles também não querem uma regra só para eles. Então, o que cabe aí a gente flexibilizar nesse momento? Sentar, conversar, esclarecer, flexibilizar regras, né, e materiais para que todos participem. Então, vou fazer um vôlei, vamos fazer um vôlei sentado, para que todos possam participar. Nós vamos fazer um jogo de boliche, vamos fazer uma adaptação para esse jogo de boliche e vamos dar uma competição que seja da mesma forma. O meu aluno que
está na cadeira de roda, ele vai soltar o boliche por uma calha, o outro sentado do lado também. Ele vai prender e vai soltar para eles perceberem. E aí a gente vai conseguindo fazer com que todo mundo compreenda e entenda o que está acontecendo, qual é esse processo, né, de desenvolvimento. E aí nós fomos lá, nós conversamos, daí a professora fala assim, Ana, mas eu não tenho material, né? Eu já participei do recreio, conversei com as meninas da cantina, aí eu fui para a sala de aula, e aí a professora começa a trazer para mim alguns probleminhas que são do âmbito da gestão, né? Falta de material. Mas eu não faço porque eu não tenho tempo. Aí eu também tenho um trabalho colaborativo com a gestão da escola. Né? Qual é o meu trabalho colaborativo com a gestão? É dizer, olha, nós temos o nosso aluno, né, o Joãozinho, que está lá no 4º ano, gostaria que você tivesse um olhar para ver o desenvolvimento dele na sala, acompanhar esse processo pedagógico dele, estar verificando como é que está sendo desenvolvido esse trabalho com ele. Você está acompanhando, coordenador? Você está junto com esse professor? Né? São alguns materiais que são específicos. Nós podemos, né, agilizar esse material? Não tem? Eu levo para o setor. Né? Então, eu chego lá no setor e falo, eu estou com tal escola, a gente está precisando de tal material para confeccionar o adaptado, aí a gente tem também esse retorno. Então, a gente não tira a responsabilidade de ninguém, Jailson, quando a gente está no trabalho colaborativo. Né? Eu falo, eu não sou a fadinha que vai chegar dando tudo. A gente vai mostrando os caminhos. E aí o professor fala assim para mim, né? Ele fala, mas Ana Cláudia, eu estou com uma dificuldade, a minha sala vai começar a trabalhar fração. Como que eu vou trabalhar a fração se ele não consegue nem escrever o nome dele? Ora, as bolas, o que a gente pode fazer nessa situação? Vamos sentar junto e vamos pensar? Qual é o conceito de fração? Né? Então, é a divisão? Vamos trabalhar com ele um material concreto. Né? Vamos lá fazer uma pizza com ele, né? Na cartolina, e mostrar para ele que eu estou tirando essas partes, enquanto os outros estão lá fazendo adição, subtração, fração, ele também está vendo fração. Ele está vendo dentro da estratégia dele. Né? Ele está vendo dentro da possibilidade dele. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar o conceito com ele de fração, com esse material adaptado, vou fazer... Por quê? As crianças não têm que copiar o exercício da lousa. Nesse momento, eu vou ali e faço uma intervenção com ele. Eu mostro. Muitas vezes está o cuidador na sala. O cuidador não é também nesse processo de aprendizagem. Né? Ele vai estar ali com ele vai estar conduzindo também. Ele não vai preparar a atividade. Isso é o professor. Porém, ele vai poder acompanhar o desenvolvimento daquela atividade, para a criança não pôr na boca, para a criança não rasgar, para que a criança perceba, para a criança não perca o foco atencional. Então, a gente faz esse trabalho colaborativo com o professor e com o cuidador da criança. Porque, às vezes, o que acontece, Jailson? O cuidador é só para cuidar. Então, levar no banheiro, olhar no recreio. Aí você passa na sala, o cuidador está sem função, então às vezes ele está sentado do lado do professor olhando para a criança. Né? E se ele está só olhando, eu acho que a criança então não precisa, porque eu não preciso ficar olhando para mim, eu preciso de uma intervenção. Né? Então a gente tem todo um critério desse cuidador, que é um trabalho efetivo, e visando sempre a autonomia dessa criança. Essa criança não vai ter um cuidador para o resto da vida. Teve a necessidade do cuidador, ele vai estar ali do lado da criança, porém, todas as ações são ações que vão levando essa criança a ter autonomia, a que ele consiga fazer as coisas na sala, que ele consiga criar, para ele não ter, porque a gente já teve caso de criança que o único amigo da sala era o cuidador. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente avalia, né? Leva para a reunião de equipe, observa, a gente vai junto com a criança, né? Está ali do lado, aí a gente fala, o cuidador agora, a gente vai construir essa autonomia da criança com ele, a gente vai perceber junto com ele, mas, aos poucos, a gente vai dando essa autonomia. Então, o
cuidador fica 5 horas, a gente observa que, de repente, ele pode ficar 4 horas com aquela criança. Então, a gente já começa a reduzir. Né? Aí o professor fala assim, já teve professor que falou para mim, ó, Ana, eu não quero cuidador. Eu gostaria de ver, porque assim, eu observo que ele tem maior autonomia, ele consegue tomar a maior decisão quando ele não está com o cuidador, porque senão ele pede. É lógico que eu não estou dizendo de uma criança que utiliza a cadeira de roda, de uma criança que tem um comprometimento mais sério, mais severo, e que ele precise desse cuidado o tempo todo. Isso é outra coisa, Jailson. Eu digo daquelas crianças que têm condições de autonomia, que têm condições de ter essa independência de ação, e a gente não deixar ela presa. Né? Isso até mesmo na sala de aula, não só com o cuidador. Às vezes com as próprias crianças. Uma vez eu entrei numa sala, no trabalho colaborativo, onde as crianças faziam tudo. Pegava a mochila da criança, colocava na cadeira, tirava a agenda, põe em cima da mesa, e o bonito sentar de braço cruzado. Aí eu falei para ele, deixa eu ver a sua mão, menino. Aí mostrou uma mão para mim. Me mostra a outra, está aqui. Falei, por que não está pegando a agenda dentro da bolsa? Aí deu risada, Jailson. Sabe por que ele riu? Porque ele sabia exatamente que ele tinha quem fizesse por ele. Né? Então, ele não é bobo. Né? Ele tem autonomia. Então, quando a gente faz esse círculo de proteção, aí é muito complicado. Né? Então, voltando ao trabalho colaborativo lá com o professor, a gente vai fazer junto com ele esse planejamento, né? Então, a gente professora, vai ver quais são as habilidades. Antes de voltar para o trabalho... Antes de você voltar para o trabalho colaborativo, eu quero dizer aqui que nós estamos numa audiência muito grande aqui. Tem mais de 50 pessoas online, chegou a bater 60, tirei até uma foto. Sim. Que as pessoas estão muito interessadas nesse tema. E assim, então eu quero aqui dar só uma pausinha na sua fala para você tomar uma água, dar uma respirada, porque é muito importante esse tema, e para as pessoas entenderem certinho. Ó, eu não estou conseguindo colocar o comentário de todo mundo aí na tela, porque tem muita gente comentando, tá? Mas vocês continuem comentando. E, pessoal, como que é tão importante esse bate-papo, eu não costumo pedir para as pessoas compartilhar as lives, sabe? Professor, eu acho que cada um deve sentir, se acha que tem que compartilhar, compartilha, né? Mas essa daqui, pessoal, eu peço para vocês compartilhem, porque vocês compartilhando essa live, vocês vão estar conseguindo plantar uma sementinha, né, na educação inclusiva de outros municípios também. E a gente precisa semear, né? A educação inclusiva de Francisco Morato, a gente sabe dos desafios, né, professora? Tem muito desafio, sempre teve desafio, mas que tá produzindo muito. Nós estamos conseguindo dar de conta mesmo das crianças com deficiência aqui no município. Então, é muito importante vocês que estão aí participando, Ana Paula, a Luciana Freire, a Flávia, a Rose, todo mundo aqui, compartilhe para que outros colegas também consigam ver o que é isso que nós estamos aprendendo hoje aqui junto. Porque essas lives aqui, elas são pedagógicas. Eu falo isso, professor, porque eu sou estudante de pedagogia, eu estou no meu 6º semestre, né? E eu sou fascinado pela pedagogia, principalmente pela pedagogia da criança com deficiência. Então, respirou, professora? Vamos lá agora para falar mais sobre o trabalho colaborativo? Então, vamos lá. Então, daí, quando eu estava falando na sala, tá bom, pessoal? Né? Obrigado. Quando eu vou lá com o professor, aí a gente tem aquele horário, eu com ele, na sala, às vezes eu atendo na sala de recurso, a escola disponibiliza, né, uma sala, então, assim, eu tenho um apoio muito grande, Jailson, dos gestores das escolas, né, do qual eu, né, não posso dizer nada a respeito de relação de escola, né? Se eu solicito algum material, os gestores, diretor, vice-diretor, coordenador, eles são prontos, né? Teve uma escola que eu cheguei, a coordenadora abriu o armário e falou, olha, fique à vontade. Nossa, parecia um sonho de consumo, né? Mostrar material escolar para professor é um caso complicado, Jailson. Aí nós já confeccionamos materiais,
Já passei várias sugestões para os professores, falo assim, olha, agora nós temos, vamos lá, né? Às vezes eu tenho queixa de falta de material, às vezes eu tenho queixa de material, e o professor fala, mas eu falei, vamos usar HTPI, vamos fazer. Quando eu vim aqui, a gente constrói junto, né? Eu levo sugestão de material, eu levo o material pronto também para a criança, porque a gente tem a questão de estar trabalhando com plano inclinado, e aí eu ensino o professor a fazer um plano inclinado com papelão, né, por causa do custo, é um material caro. Quando é adaptação de material, a gente pega o EVA e já enrola, já faz junto com o professor. Tudo isso vai fazendo parte dessa flexibilização desse conteúdo, né, de que forma que eu vou oferecer para aquele aluno. Por isso que lá no começo eu disse que nós não temos uma receita de deficiência. Então, assim, eu não poderia falar aqui para você, olha, para autista a gente vai fazer assim, para deficiente físico, assim, não dá. A gente olha para o aluno, né? Isso é uma coisa que eu sempre olhei, né? A gente sempre tem que olhar para a característica específica daquela criança, né? O que aquela criança está precisando. E é isso que eu sempre falo para o professor, né? Não adianta eu chegar aqui para você e eu ofereço, Jailson, eu passo horas e horas adaptando a atividade, eu amplio fonte, eu busco material colorido. Quando o professor fala para mim, Ana, eu pensei numa sugestão assim, aí o que eu faço? Passo bastante atividade para a criança, né? Dou ideias de atividades, ela fala assim, eu pensei de números, então eu vou lá no meu arquivo, mando para ela sugestões de como trabalhar e falo para ela, olha, professora, não é mercado livre, tá? Não é para você pegar uma atividade aqui e dar para a criança. É aquilo que nós conversamos. Você vai olhar para a criança, vai olhar para o seu planejamento de sala e dentro dessas atividades que eu estou sugerindo, qual estratégia cabe naquele momento, né? Porque é muito fácil, Jailson, eu abro o Google, tá tudo lá, né? Mas como usar aquela atividade? Como explorar aquele material para que ele atinja o meu objetivo? Para que ele possa fazer com que aquele trabalho realmente seja eficaz, eficiente, né, produtivo para aquela criança, que realmente venha agregar conhecimentos. Né? Então, a nossa preocupação quando a gente está aí nesse trabalho colaborativo é justamente esse, é falar para o professor, olha, primeiramente, a criança, né? Vamos olhar para ele. E aí, nesse material, nessa sugestão, a gente vai subindo os degraus do aprendizado para ele. E, às vezes, Jailson, o trabalho colaborativo, a gente está falando para ele a questão, né, da atividade, mas esse trabalho colaborativo, ele permeia também quando eu escuto falar assim, olha, eu tenho um aluno que ele não vai no banheiro sozinho, né? Como eu não tenho cuidador, eu sempre falo para uma criança descer e pedir para o inspetor olhar. Aí eu vou conhecer a criança, né? Porque às vezes é aluno novo de atendimento. Aí quando eu chego lá com a criança tem total autonomia para ir no banheiro. Aonde está o medo, a insegurança no adulto? Né? Então, o que a gente fala? Ó, a criança tem que aprender a ir no banheiro e voltar para a sala como todo mundo faz. Então, a gente vai começar assim. Primeiro, a gente leva, ele está acostumado a entrar e ficar esperando dentro do banheiro, então a gente vai levar até o pé da escada e falar para ele, agora vai, eu estou te esperando aqui. Depois, no meio da escada, depois lá em cima, e depois a gente vai supervisionar como investigador. Né? Eu brinco com a gente vai ficar lá como detetive, vai olhar para ver se ele vai e volta. Eu tive um caso de um aluno que ele ia de mão dada, tanto para a sala de aula na entrada, como para o banheiro, aí eu ficava indignada. No atendimento, ele quer ir no banheiro. Eu falei, eu vou ficar te olhando daqui. Aí ele ia, sempre voltava com o funcionário. Eu falei, não é para eu voltar com o funcionário. Eu preciso que ele venha sozinho. Ele tem autonomia para isso. E aí nós começamos a fazer um trabalho, já isso com ele, que, olha, se você... Eu nunca vi uma criança ter tanta vontade de fazer xixi na semana que ele começou a ter essa autonomia. Toda hora ele queria ir no banheiro. E ele ia tão feliz, Jailson. Às vezes estava tendo projeto no pátio, ele passava dançando, mas não parava. Ele ouvia música, ia dançando, e ele sabia exatamente que era hora de sair da sala, ir no banheiro, ele já saía, lavava a mão, voltava. Né? E são situações que a criança ela pede essa autonomia para você.
ela sente sufocada também, porque o colega dela não vai de mão dada com ninguém no banheiro, né? E ele começa a perceber que essa situação, para ele, está ficando constrangedora. Quando você começa a dar autonomia, primeiramente vigiada, né? Para a gente observar as características, quais os cuidados necessários naquele momento, e por pouco tempo ele já começa a ter essa autonomia. Então, a gente tem aluno aí que tem dificuldade de gravar, né, o percurso. Eu posso fazer um percurso para ele no chão. De repente, ele vai sair da minha sala e vai até o banheiro. Eu posso, de repente, colocar, né, um risco no chão para que ele entenda que é aquele percurso. Depois eu vou tirando. São estratégias que a gente vai utilizando de trabalho colaborativo para que essa criança tenha autonomia. E como é que a gente faz para que ela tenha essa autonomia e ela não tenha o outro brincando, né? O tal do bullying, né? Porque ele precisou. Vamos conscientizar a sala, né? É lógico, tem um dia que não vou falar na frente dele. Tem um dia que ele faltou na escola, eu aproveito o período da aula e eu converso sobre as potencialidades dele. Eu explico, olha, o Joãozinho, ele precisa dessa marcação no chão, porque ele tem uma dificuldade. E as crianças passam a respeitar, né? Quando você diz assim, ó, ele tem a dificuldade do chão, você tem dificuldade do quê? Todo mundo relata uma dificuldade, porque todos nós temos. Então, nessa situação, né, de você conscientizar a sala da necessidade daquela atividade, da necessidade daquela adaptação, de explicar até para os pequenininhos, de dizer, ó, agora vocês vão pintar o desenho, mas o Joãozinho vai precisar trabalhar com esse material. E no outro dia, eu dou material para a sala toda diferente. Então, a gente vai... E não necessariamente, no outro dia, eu dou de novo. Que a criança vai entender que, naquele momento, ele precisa daquele material. E eles respeitam, colaboram, ajudam. Tem criança que fala assim, ó, eu não vou fazer para você, mas eu vou te ajudar. Né? E esse processo, às vezes, o professor, no dia a dia, né, a gente fala uma sala com 30 crianças, ele não, às vezes não consegue perceber. E você fala assim, não, professor, mas você pode fazer assim. Ele fala, mas eu posso? Ele já tem essa prática, né? Mas ele precisa dessa confirmação. E nós temos, assim, eu falo, né, pelo município, pelo relato das colegas dos outros polos, nós estamos com professores de excelência, com professores que olham hoje para a sala de aula, Jailson. Né? Ele não olha mais para a criança com deficiência, ele olha para a sala, ele pensa na barreira atitudinal, ele pensa numa barreira que ele pode chegar para o diretor e falar, diretor, ó, tem esse degrauzinho aqui, está muito difícil. Né? Não tem como a gente pensar numa situação, eles estão fazendo apontamento, Jailson. Eles estão mostrando necessidades que antes, pelo meu período, né, de experiência, que antes passava desapercebido, né? E hoje não passa mais. Então, agora foi entregue o livro didático para as crianças, foi um boom no meu celular. Ana Cláudia, livro didático de 5º ano. Calma, calma. O que a gente vai aproveitar do livro didático do 5º ano? A gente pode aproveitar a leitura? Nós vamos aproveitar a leitura. Na página 50, Ana Cláudia, página 50, situação, problema. Muito bem, vamos diminuir o número dessa situação, problema. Vamos oferecer material concreto. Vamos explicar para a mãe que a página 50 está daquela forma, mas que essa atividade que eu flexibilizei tem o mesmo objetivo. Ele vai estar vendo situação, problema também, porém, dentro das características. Não vou facilitar, eu vou pôr um desafio para a criança, mas um desafio que é prazeroso, cabível de resolver. Vou indicar para essa família a questão do elogio, da valorização, porque tem muitas famílias, Jailson, que hoje, em pandemia, que está percebendo a dificuldade do filho na questão escolar. Né? E fala assim, meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever, e aí como é que eu faço? Então, eu falo sempre para as mães, calma, cada um no seu tempo, porque a gente mexe no vespeiro, né? Eu não posso dizer para a mãe que ela está errada, é o filho dela, então eu preciso fazer ela entender, ela confiar no processo,
e ela mostrar para ela assim, olha, seu filho está aprendendo isso, o seu filho não fazia isso, lembra? Ele não está fazendo, então ele está tendo avanços, ele está caminhando, a gente está chegando com ele a um determinado lugar. Calma. Então, esse trabalho colaborativo que a gente está tendo agora na pandemia deixou a gente muito próximo, né? Tanto do professor, né? A gente tem esse vínculo bem grande com o professor, que é uma questão de sempre estar em contato. Ana, estou te mandando uma sugestão de atividade e eu gostaria que você falasse sobre ela, porque a tua opinião para mim é muito importante. Nossa, Jailson, eu fico tão feliz, porque quando eu passo para o professor a sugestão, quando eu falo para o professor, a gente pode flexibilizar dessa forma, a dificuldade dele é assim, a gente faz assim, e aí depois o professor me manda a foto do material que ele confeccionou, e eu observo que o professor ampliou aquilo que eu sugeri, né? Ele já percebeu. Tem professora que fala assim, estou te mandando minha quinzena de atividade, mas Ana, eu acrescentei um desafio, porque eu achei que ele já está conseguindo, a família está satisfeita. Então, o objetivo da sala de recurso não é a gente permear o trabalho o tempo todo, né? Eu falo que não é a gente dar o peixe, é a gente ensinar a pescar. E os professores, Jailson, da nossa rede, eles têm uma dedicação, têm uma garra, que, olha, a gente passou aí do presencial para a pandemia, a gente está vendo o site, atividades maravilhosas, atendo pré-escola também, estou vendo o professor sentar, cantar com eles, passar esse vídeo para a criança e dizer para essa criança, você também vai fazer isso. Aí a mãe liga para mim, professor, está dando só musiquinha para o meu filho. Aí eu falo, mãe, então vamos conversar. Espera um pouquinho, vamos lá. Se ele estivesse na sala, ele ia ter aquele momento de música. Aí converso com ela. Aí o professor já conversou comigo, ele já tem aquele objetivo. Então, a gente está fazendo um trabalho, e é um trabalho colaborativo, escola, família, visando esse aluno, que são estratégias que nós vamos levar para depois da pandemia. Eu tenho certeza, Jailson, porque assim, eu posso chamar lá no Meet e eu posso fazer uma reunião com 2, 3 mães de uma situação que a gente está observando. Eu posso conversar. Eu tive uma experiência assim muito legal. Eu fiz um trabalho colaborativo com os professores da escola do radialista e nós fizemos um grupo e nós entramos lá no Meet e nós conversamos, né? E aí o que aconteceu? Rendeu, menino. Foi um tempo que passou que nós não percebemos. Nós conversamos, nós falamos de estratégias, nós falamos de possibilidades, nós falamos do enfrentamento de algumas mães que não querem passar o telefone. Eu tenho 67 alunos. Eu tenho um caso de um aluno, de uma mãe que ela não tem contato. Aí eu olhei no Zap, né? Porque eu sempre estou olhando, eu olho todo dia. Aí eu vi que ela tinha visto uma mensagem 11h38, na hora. Oi, tudo bem? Ai, Jailson, ela me bloqueou. Eu descobri, ela bloqueou, não consegui. Mas eu tenho orientado a professora, eles estão levando atividade para a criança, mas eu acho que ela não queria ficar ouvindo, né? A minha vozinha da orelhinha dela. Aí eu não consegui, mas é a única família. As outras, as crianças à noite estão fazendo chamada para mim. Eu tenho família que eu atendo à noite, quando chega no horário do atendimento, a criança já faz a chamada para mim. Oi, Pro, vamos conversar? Eu falo, vamos conversar. Mostra a atividade que está fazendo e alunos que a gente tinha dificuldade. Então, o vínculo no trabalho colaborativo e na situação de trabalho hoje que nós temos, nós tivemos um passo muito positivo. E aí a gente não está sozinha, né, Jailson? Não é a sala de recurso, não é o setor da educação especial, é todo o envolvimento de uma rede que hoje começa a gatinhar, eu posso falar assim, já dando os primeiros passos em relação à inclusão, em relação a olhar para o outro de acordo com a necessidade, e eu não olho mais para o síndrome de Down, mas eu olho para o Joãozinho, eu não olho mais para a criança de cadeira de roda, aquele da cadeira de roda, não, eu olho para o aluno, né? Eu olho para a necessidade daquela criança, eu olho para ele exatamente como ele é, né?
e vejo que os professores estão empenhadíssimos em olhar e preparar, e está fazendo. Tem professor que está preparando o material adaptado, e mesmo sem poder ir até a escola, está levando para a escola. Leva material para o pai retirar. Tem alguns professores, óbvio que a gente sempre está buscando o melhor, Jailson, sempre. E eu falo que professor nunca prepara uma aula para prejudicar o seu aluno. O professor sempre prepara a aula de forma a alcançar o seu objetivo. Só que, às vezes, não deu. Né? Você preparou, você organizou o material, porém, quando chegou em casa, na hora da mãe trabalhar com a criança, observa-se que não teve um resultado. E aí, o que acontece? A gente volta com o professor e fala, e aí, professor, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, vamos colocar isso. Porque é assim, Jailson, é assim com a gente, é assim com todo mundo. Né? Quantas vezes o professor de faculdade chegou lá com você, com uma baita aula preparada, e vocês falaram da economia do país, porque era um assunto que estava emergente. Né? Ou quantas vezes ele pensou assim, hoje minha aula não vai render, e a pessoa ela entra, né, no ritmo da aula, e aquela aula surpreende. Isso é o trabalho que todos nós estamos tendo, né? Que a gente está buscando, que a gente está recorrendo e que a gente vai enfrentando, né? A gente vai levando as barreiras a todo vapor. Né? E é sempre visando as crianças, Jailson, tanto na brincadeira, como no jogo, no relacionamento, nas atividades básicas da vida diária, né? Em todos, a gente vai permeando, né, todo mundo, para que a gente olhe para a criança dentro dessas características, instrumentos necessários, materiais adaptados necessários, o trocador, às vezes é o trocador, né? A gente vai na escola, a pessoa que fez o trocador um pouco mais alto, falou, ó, diretor, tá alto, é difícil. Vai lá, ele pede para cortar lá o cimento, diminuir o trocador. Então, assim, a gente tem todo esse olhar, né? E a gente tem o apoio, né? Graças a Deus, a gente tem aí a equipe da Educação Especial, que é um grupo nota 1000, eu não tenho nada a falar, e a gente troca muito. Eu estou em dúvida disso, agora a gente liga uma para outra e chama as nossas reuniões, né? A Ana Paula, a Rose, ela tem uma preocupação, a Luciana Oleto, né, que são as nossas coordenadoras da reunião, elas têm uma preocupação muito grande em olhar o nosso emocional também. Então, a reunião é como vocês estão, como está a saúde da família, né? E a gente tem aquele momento de poder relatar, né? E a gente tem alguém que escuta, alguém que valoriza, né? E aí a gente tem aquela pessoa que indica caminhos para estudo, né? E que a gente tem aquele... Então, a gente não para, né, Jailson? E não é um trabalho solitário, graças a Deus. É um trabalho em conjunto, que daí vai o setor de educação especial, as escolas do município, os gestores, os supervisores, né? A supervisão super parceira também, então a gente conversa com o supervisor, a gente tem o apoio, então a gente observa que é um trabalho que a gente está desconstruindo e construindo uma realidade muito positiva, né? E muito gratificante, né? Eu acho que a palavra gratificante, quando você olha o sorriso da criança, né? Eu tenho situações de mãe que fala assim para mim, olha, Ana, a minha filha está mostrando para mim o que é direito, o que é esquerdo. Quer ver? Eu vou te mostrar. E me manda o vídeo de aluna que eu vou colocar um depoimento aqui. Professora, sim, eu vou colocar o depoimento aqui da Nayara Bravo, que ela está falando aqui, ó, só que vai cobrir seu rosto. Então, eu gostaria de ler para a senhora. Se você quiser ler também, seria legal. Quer ler? Para a gente fazer esse bate-papo aí com a... Tá. A Nayara, ela está... Você consegue ler ou quer que eu leia? Eu consigo ler. Se você quiser, eu leio aqui. A Nayara, ela está reproduzindo, né, uma postagem que foi de uma aluna da sala de recursos. A mãe gostaria muito de estar presente, só que ela está em horário de trabalho. Então, ela mandou e pediu para a Nayara postar nos comentários. Eu vou ler para vocês.
Sala de recurso ajuda muitas crianças em suas dificuldades. A Pro Ana Cláudia é sempre muito prestativa, atenciosa, ajuda as crianças em tudo, incentivando sempre o melhor. Minha filha, Evelyn Cristine, adora participar das aulas. Diz que as segundas-feiras é o dia do curso dela. E, risadinhas, ela ama. Pro Ana Cláudia é uma profissional... Jailson, que estranho ler de mim. Pro Ana Cláudia é uma profissional incrível, nós adoramos ela e o seu trabalho, fazendo sempre o melhor a todos nós, mães de criança especial. Cristiane, mãe, Evelyn Cristine Dutra, Narciso, que é a minha aluninha. É muito bom, né, Jailson, ouvir isso. Então, esse é sensacional, esse bate-papo. E as mães, né, agradecendo também a participação dos professores em sala de AE, né? E a gente precisa estimular isso mesmo. Então, Ana Cláudia, nós já estamos aqui nesse bate-papo aqui, já tem 1 hora. Nossa! Tá? Então, 1 hora conversando. Libera. Muito bom bate-papo. Hoje eu deixei até eu costumo com minhas lives faltando no máximo 1 hora. Mas hoje eu deixei esse tempinho a mais, né, porque a gente precisa ampliar mais esses conteúdos, essa discussão, né, professor? Então, sim, é muito bacana aqui. Eu vou ver se eu consigo tirar esse comentário agora daí, porque deu um probleminha aqui no meu computador, mas é assim mesmo. Sim. Professora, é uma gratidão muito grande ter você aqui comigo na minha sala de bate-papo, para a gente fazer um bate-papo inclusivo. Foi sensacional, né? Essa demanda nunca é superada. A gente precisa estar sempre renovando os bate-papos, sempre renovando as conversas, né? A gente ficar aqui, né? Ficava 2, 3 horas conversando aqui, batendo papo, ia ser muito bacana. Então, eu queria mandar um beijo para todos que estão participando aqui. Para mim é muito importante ter vocês aqui nas minhas redes sociais. E agora eu queria, para você finalizar, professora, eu queria que você finalizasse, né, agradecendo as pessoas e falasse de alguma coisa ainda que ficou para trás, que a gente não comentou aqui no nosso bate-papo, né, que eu escutei muito você hoje, que eu aprendi bastante, e eu quero deixar para as pessoas assim, ó, terminou essa live aqui, eu vou colocá-la no YouTube, porque quem não conseguiu, não tem Facebook para ver ela, vai conseguir ver pelo Facebook. Então tá lá, Jailson Lacerda, bate-papo inclusive, vocês me encontram lá, tá? Professora, eu gostaria de começar a finalizar essa live e mandar só um abraço para todo mundo que está participando conosco aí, tá bom? Um beijo. Então vamos lá, Jailson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de eu ter a profissão que eu mais gosto, né, e fazer aquilo que eu gosto, né? Trabalhar naquilo que a gente tem amor é muito bom, né? A gente não trabalha por amor, mas a gente precisa do dinheiro, mas quando a gente trabalha, tem o dinheiro e tem toda essa gratidão pelo trabalho, essa aptidão, né? Eu falo que eu gosto demais, Jailson. Você quer me deixar feliz é me colocar na minha sala de recurso com os meus alunos. É um evento em que eu vejo eles participando junto com todo mundo. Então, assim, é muito gratificante. Eu gostaria de comentar, né, aqui que eu recebi uma homenagem de uma mãe que ela precisou organizar a certidão de nascimento por uma situação e a criança teria um outro nome. E aí ela mandou para mim que ela acrescentou o Ana no nome da criança, em homenagem às Anas maravilhosas que ela teve na vida dela, né? Foi a enquanto sala de recurso, uma outra Ana que trabalhou bastante, se eu não me engano, é uma fono dela. Mas assim, Jair, se você ouvir a mãe dizer, olha, na certidão do meu filho, eu vou colocar, agora que eu estou fazendo a alteração, porque é uma questão de adoção, né? Eu estou fazendo a alteração do nome, e eu vou colocar Ana em uma pequena homenagem a você por tudo que você acreditou na minha filha. Jailson, eu acho que eu ganhei meus 30 anos de profissão, sabe? Eu sempre tive muito reconhecimento dos pais,
Os pais sempre valorizaram o trabalho. Graças a Deus, eu tenho um bom vínculo com os professores, com todos, com toda a equipe que eu trabalho. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer a todos, né, em especial a todas as famílias da sala de recurso, né, todas as famílias da APAI, da sala especial, todas as crianças que passaram. Para você ter uma ideia, eu tenho aluno da APAI de 47 anos, que era a mesma idade, né? Porque quando eu comecei, eu dava aula para os alunos maiores, e eles passam na rua hoje e eles me cumprimentam, Jailson. Eles não esquecem. Então, eu tenho certeza que aquela sementinha que eu coloquei lá atrás, ela brotou. Então, assim, é um agradecimento muito grande a você pela oportunidade, pela credibilidade no trabalho, né? A gente conversa com pessoas como você e acredita no mundo melhor, né? Eu tenho a agradecer a participação, agradecer a todos que aceitaram o convite de estar com a gente na live hoje. Eu tenho uma amiga muito grande, Ana Paula, ela mora em São Paulo, e ela falou para mim, mandei o convite, ela falou, eu vou compartilhar com a escola do meu filho, que é uma escola inclusiva. Eu já estou mandando porque vai começar. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas estão aí para o trabalho, né? E no que eu puder colaborar, eu estou aqui, eu sempre falo que eu estou à disposição de todos, da família, dos professores, fiquem à vontade. Se alguém quiser depois o meu contato para conversar, para a gente ver, tem o Jailson pode estar passando, tá, Jailson? O contato, fiquem à vontade. Gente, obrigada eu a vou todos pela passar no contato. participação. Pode passar o meu celular, Jailson, para quem precisar, quiser conversar, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? E muito obrigada a Tá todos. certo, eu vou passar sim. Boa noite. E boa noite a todos. E obrigada, viu, Jailson? Obrigada, equipe da Educação Especial, que estão aqui comigo. Professora, continua mais um pouquinho com nós aí, porque eu estou entrando aqui no sisteminha para a gente sair. E enquanto a gente bate esse papo agora, é um papo legal, porque tem muitas pessoas aí, tem muitas pessoas participando, e a gente falando de educação inclusiva, né? E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente tem que entender, professora, faz muito pouco tempo que se fala em educação inclusiva. Né? Exatamente. Um tempos atrás, essas crianças com deficiência, ela nem participava de nada. Né? De nada. No meu caso, quando eu sofri o acidente, eu tinha 12 anos de idade. Então, perdi um braço e uma perna. Quando os professores iam combinar para fazer a festa junina na escola, a cremesse, eles marcavam em dia que eu não estava presente. Meu Deus. Porque como quem ia escolher um par para me dançar, como que eu ia fazer a dança? Então, eles não conversavam comigo, mas tinha essa... mas ficava com vergonha. Esse cuidado de fazer quando eu não estava presente. Então, a gente sabe muito bem que a educação inclusiva é muito importante para todas as crianças, né? E é isso, sensacional. Estou muito feliz, estou grato de ter participado aqui com você da minha live. Muito feliz também, Jailson. E estou à disposição. Muito orgulho de ser sua amiga, viu? Um beijo para você, um beijo para todas as pessoas que estão assistindo. Meu programinha caiu aqui para nós desconectar, mas continua online aí que eu vou encerrar aqui esse bate-papo nosso. Ai, que bom. Assim eu vou mandar um recado.